Bom dia. Falta 2 minutos para começar e a gente já está ao vivo aqui da Pipar, ao som de Billie Jean, modo clássico. E hoje eu venho falar sobre o poder das conexões. Bom dia para quem está chegando. Bom dia. Bem-vindo à Conexão Pipar, Conexão Pipar 2. E a ideia aqui é a gente conversar um pouquinho, alguns minutinhos, para começar bem a quarta com algumas ideias novas, ou se tu já tem essas ideias, de repente fortalecer elas, né? Então a ideia hoje é falar sobre conexões entre as pessoas e, claro, sempre vai ter o viés do marketing digital, né? Sempre vai ter esse contexto, né, do trabalho de marketing digital. Então a ideia é a gente conversar sobre isso hoje. Bom, e para não atrasar, e conforme o horário que tinha passado ontem, muito bem-vindo à Conexão Pipar 2. Bom dia para ti, boa quarta. Tá me ouvindo bem? Se puder dar um like ou comentar aí que tá me ouvindo bem, eu já vou ficar mais tranquilo. Porque eu sempre posiciono o celular em cima de um suporte que eu sempre acho que vai tapar o microfone. Então, se puder comentar aí, dizer que tá ouvindo bem. E aí, Lúcio, beleza? Bom dia. Pelo visto, então, tá saindo bem o áudio, né? Chayane, tudo bem? Beleza. Então, hoje eu vim falar sobre as conexões, né, a importância das conexões num contexto de marketing. Valeu, Lúcio. Mas antes disso, eu queria só reforçar o que a gente conversou, que eu conversei na última conexão Pipar, que a gente falou sobre a importância de uma empresa fazer sentido, né? Fazer sentido para as pessoas, fazer sentido no mundo. Eu não sei se tu acompanhou, mas na transmissão ao vivo anterior a gente falou sobre isso. E aí o Guy Kawasaki, ele fala que existem 3 motivos para uma empresa fazer sentido, para ela existir. O primeiro motivo, ela precisa, um dos motivos que dela existir é aumentar a qualidade de vida das pessoas, corrigir um erro ou evitar que termine algo bom. Então, se tu acha interessante esse conteúdo, dá uma olhada na minha transmissão ao vivo da Conexão Pipar anterior, que vai ter um pouquinho mais elaborado sobre essas questões. E hoje eu vim falar sobre essa questão das conexões entre as pessoas e a importância que tem a gente fazer algumas conversas. E nessas últimas 3 semanas em que eu tive trabalhando pela Pipar, especialmente pela Pipar, eu tive a oportunidade de falar com muitas pessoas de várias áreas, fotógrafos, coaching, designer, empreendedores, donos do negócio, líderes de equipe, e cada um deles me ensinou alguma coisa, cada um deles teve alguma troca. E isso que eu acho rico entre as pessoas, o poder de se conectar com as pessoas e trocar experiências. E a gente às vezes não se dá conta que a gente pode fazer isso o tempo todo. E aí eu falei e escrevi aí na descrição do vídeo sobre a capacidade de a gente fazer isso no off, né, no offline, no ao vivo, né, e no on, como eu estou fazendo agora, como a gente está fazendo agora com vocês, contigo. E aí essa troca, essa capacidade de trocar é que eu acredito que fortalece e faz a gente desenvolver o nosso aprendizado, de ter uma melhoria contínua,
de desenvolver ações que possivelmente sozinhos a gente não conseguiria. E isso foi uma das conversas foi o foco assim das conversas que eu tive com essas pessoas, com esses profissionais, em que eles não que eles perceberam que trabalhar sozinho dá algum resultado, sim, mas se tu trabalhar junto tu consegue avançar mais, ou mais rápido ou mais longe, né? Então, na verdade eu gosto de um ditado africano que diz: se tu quer ir rápido, tu vai sozinho, mas se tu quiser ir longe, vai acompanhado. Eu acredito muito nesse ditado e eu carrego ele embaixo do braço para todo momento que eu vou discutir alguma ideia com alguém, discutir alguma ideia com o Ranieri, com o Léo, eu acredito, e com todas as pessoas que eu converso, né, no dia a dia. Eu sempre procuro construir algo em conjunto, porque eu sei que isso vai nos levar mais longe. Então, essa conexão ela pode acontecer e deve acontecer para que a gente se fortaleça, para que a gente aumente nossa produtividade, nosso aprendizado, expanda o nosso aprendizado. E, recentemente, a gente fez um disparo de e-mail marketing, eu fiz um disparo de e-mail marketing para contar para as pessoas que assinam a newsletter da Pipar sobre esse momento, sobre essas mudanças que estão acontecendo comigo, com a Pipar, essas novidades, né, que a gente está trazendo. E isso é uma forma da gente se conectar. E nessa forma de se conectar por e-mail, que aí vem a ligação com o marketing digital. A forma de tu se conectar hoje de forma direta com as pessoas, tem a rede social, beleza, tem o site, tem um blog, beleza, mas o e-mail é aquele tipo de ação, aquele tipo de momento em que a pessoa está conectada somente contigo e com aquilo que tu está falando. Então, se tu recebeu o meu e-mail, tu vai perceber que eu estava escrevendo exatamente para ti, porque eu estava querendo falar contigo. E esse é um primeiro ponto, o primeiro passo para tu construir um e-mail marketing, um e-mail que faça sentido e que engaje as pessoas e que mostre valor naquilo que tu está entregando. E a proposta que a gente criou foi, a gente apelidou de P2P, né? People to People. Então a ideia é falar de pessoa para pessoa, contar as nossas novidades, dividir alguns conteúdos que a gente cria, conteúdos que a gente encontra na internet, que podem ajudar o teu negócio, que podem ajudar a fortalecer as tuas operações do dia a dia, mas contando de uma forma pessoal, de uma forma informal, para que não se torne pesado, para que aquela experiência de ler o e-mail seja uma experiência boa, seja uma experiência positiva, porque sabe-se que as experiências positivas elas nos marcam muito mais do que uma negativa no sentido de aprendizado, né? Então, se a gente aprende na obrigação, se a gente tem que decorar alguma coisa que a gente não gosta, com certeza dali em diante, daí algum tempo a gente vai esquecer, a gente não vai mais lembrar daquilo. Agora, se a gente está dentro de um contexto em que a gente aprenda de forma positiva, de forma que nos alegre, de forma que capacite a gente positivamente, essa lembrança, essa experiência, ela faz fixar muito mais o aprendizado. Eu acredito muito nisso. E tem pesquisas e estudos que comprovam que experiências positivas te ajudam a memorizar, a criar aquele momento, a registrar melhor aquele momento na tua mente. E bom, e para fazer esse disparo de e-mail, que aí já falando especialmente de e-mail marketing, de marketing, de ações de marketing, a newsletter ela tem um papel muito importante para que a gente consiga engajar o público, engajar a persona da qual a gente está trabalhando, né? E eu gosto muito do conceito, e eu vou repetir possivelmente muitas vezes, que na internet a gente não vende nada. Nenhuma empresa vende alguma coisa na internet. Na verdade, uma empresa ajuda a comprar, né? E o ajuda a comprar é exatamente isso, entender quais são as necessidades dessa pessoa, dessa pessoa que chega até em contato com a tua empresa, que é atraída pelo teu conteúdo, por alguma oferta, e como a tua empresa pode ajudar ela a comprar a tua oferta, comprar o teu produto.
E uma forma de tu conseguir conduzir isso de forma positiva e que faça sentido para essa pessoa, faça sentido para mim, faça sentido para ti, é tu construir uma relação com essa pessoa. E uma das formas de construir uma relação com essa pessoa é desenvolver, por exemplo, um trabalho de e-mail marketing. E o primeiro passo para tu conseguir criar essa relação, além, é claro, de conseguir o e-mail dessa pessoa, de ter esse lead, é tu construir uma persona. O que é a persona? É a pessoa que tu deseja alcançar com o teu conteúdo, que tu deseja, no final das contas, vender. Quem é essa pessoa? Quem é essa persona? Quais são os desafios que ela tem, né? E quais são as objeções? E a partir tanto de quem ela é, de quais são os desafios e quais são as objeções, tu pode criar vários conteúdos, tá? Então, por exemplo, se tu recebeu ontem meu e-mail, o e-mail da Pipar que eu mandei, tu deve ter notado que dentro do conteúdo eu falei um pouco sobre o que está acontecendo, né, comigo como profissional, a minha saída lá da G2, esse processo de aprender essas 3 semanas coisas novas. Na primeira semana já ter um evento bacana, que foi a palestra que eu representei a Pipar no evento Uma Tarde de Ideias da Duale. E aí depois eu falo, tá, vamos falar agora, beleza, agora vamos falar de marketing digital. E aí a gente percebe que marketing digital, a gente está nos rodeando, o marketing de conteúdo, o inbound marketing, todas essas ações de marketing, elas nos rodeiam. E aí o que eu fiz? Além de contextualizar, eu ainda adicionei 3 links para conteúdos que podem complementar aquela experiência, né? Tu já foi engajado por todo o e-mail no sentido de eu estar contando uma história, né? E esse é o segundo ponto. Então tu tem a persona, depois tu tem uma história, e eu estava contando uma história e por final eu dei um link para complementar aquela experiência, tá? E essa é uma abordagem que funciona muito. Oi Dani, e aí Dalvo, beleza? Agora eu vi os comentários, bom dia. Eu estava falando então sobre newsletter, sobre e-mail marketing, como a gente se relaciona com as pessoas e a conexão que a gente pode criar. Então tu tem a persona, tu sabe quais são os desafios que ela tem, tu tem as objeções dela, tu sabe quais são as objeções e como pode tratar essas objeções. E no momento que tu manda um e-mail marketing, que é uma das ações que a gente está falando hoje, a ideia não é só vender, não é só falar do teu produto, não deve ser. As pessoas já estão cansadas disso, elas não querem mais receber oferta, promoção especial, aproveite agora. Não é isso. As pessoas elas estão se conectando com as empresas, tá? E por isso é muito importante aquele papo que a gente teve na transmissão ao vivo anterior. Oi Fefa, bom dia. Em que a empresa precisa fazer sentido, ela precisa ter um dos sentidos que o Guy lá, Kawasaki, falou. Tendo esse sentido, tendo esse valor para ser... Oi Maria, tudo bem? Bom dia. Tendo esse sentido, esse valor que a tua empresa tem para oferecer, e a pessoa se conectando com isso, quando ela receber um e-mail teu, ela sabe que ela vai estar agregando valor para aquele sentimento, para aquela relação, para aquela conexão que ela tem entre ela e o teu conteúdo, tá? E aí, Michael, buenas, tudo bem? Então, tu tens um valor, tu tem algo a oferecer, ou tu aumenta a qualidade de vida das pessoas, ou tu corrige um erro, ou tu evita que termine algo bom, beleza. Agora tu tem que mostrar isso de uma forma natural, de uma forma genuína, para as pessoas que assinam a teu newsletter, para as pessoas que têm acesso ao teu conteúdo. Tá? Então o e-mail marketing, por exemplo, que eu mandei ontem, tem isso, porque eu pensei em quem ia receber, né? Eu pensei nas pessoas que assinam a newsletter, eu pensei em contar uma história e eu contei uma história. E a ideia era que essa pessoa se conectasse comigo naquela história. E eu tenho certeza que muitas pessoas, dos 60% das pessoas que abriram o e-mail marketing, se conectaram com essa ideia, com essa história. E depois dessa história, o que vem, né? Então temos aí um framework de e-mail marketing que tu mesmo pode aplicar. Pensa na pessoa que tu está mandando, né? No perfil
perfil dessa pessoa, se ela é dona de negócio, se ela tem um serviço específico, se trabalha com alimentação, se trabalha com uma loja, como um comércio. Pensa nessa pessoa. Depois tu conta uma história que faz sentido para ti, que seja genuína e que faça sentido para essa pessoa, ou seja, para engajar. E por último, tu chama para ação. Por último, tu chama ela para alguma ação para ela se conectar ainda mais, para ela se engajar ainda mais com o teu conteúdo, com a tua empresa. Exemplo, no e-mail de ontem, no último parágrafo, a gente disponibilizou a gente separou 3 links que falam sobre dicas básicas de marketing digital, sobre e-mail marketing e sobre otimização de sites. Eu não vou conferir aqui, mas se não me engano são esses 3, deixa eu ver. A gente... aqui. A gente falou sobre esses 3 pontos. Exatamente. Isso, como aparecer no Google. Então, SEO. Para quem não sabe, SEO é uma forma de otimizar o site. É uma boa prática, vamos dizer assim. Uma técnica que mistura tecnologia, conteúdo e autoridade para fazer com que o teu site apareça melhor no Google. E além disso, a gente colocou ali algumas dicas básicas de marketing digital e todos esses conteúdos estão lá no nosso blog, né? Então a pessoa que recebeu o e-mail, além de ler toda aquela história, de se engajar, ela por fim ainda pode agregar valor, a tua empresa pode agregar valor para ela, pode agregar valor no e-mail que ela recebeu, linkando com o blog que fala sobre o conteúdo que tu está falando, sobre o que tu está falando, né? Então, obviamente, tem ali links que podem complementar o entendimento dessa pessoa, como dicas básicas de marketing digital, porque eu acredito que mesmo que seja básico, mesmo que tu vá ler coisas que de repente tu já leu, isso reforça o aprendizado. E hoje cedo eu estava vendo um vídeo, um documentário que ele fala sobre uma menina desses projetos educacionais. Ela falava sobre o fato de quando tu explica para alguém, quando tu estuda, tu estuda, aprendeu, beleza, mas quando tu explica para alguém, tu aprende 2 vezes, né? E aí eu me remeti a mim lá no passado, lá no fundamental, no médio, que eu gostava de explicar quando eu aprendi algum determinado conteúdo com meus colegas, exatamente por isso, porque eu reforçava aquele aprendizado. E eu acredito que quando a gente lê de novo o mesmo conteúdo, mesmo que seja o mesmo conteúdo, tu já não é a mesma pessoa. Então, se eu for ler agora as dicas básicas de marketing digital, possivelmente pode parecer algo repetitivo, mas aquilo vai reforçar a ideia de que eu tenho um bom entendimento sobre aquele assunto, vai me dar mais confiança, mais certeza. Eu tenho certeza que no teu negócio, tu sabe muito sobre o teu negócio, e quanto mais tu lê, mais tu percebe que sabe mais um pouco, mas vai ganhando confiança. Então eu acredito muito nisso. E aí, então, para resumir essa história do e-mail marketing, não tomar muito teu tempo, eu acredito que o primeiro passo é pensar na pessoa, na persona que tu vai enviar essa mensagem, tu vai conversar com ela, e isso é importante lembrar, que é uma conversa, tá? Naquele momento em que o cara abriu o teu e-mail, ele está te dando a oportunidade de tu conversar com ele, tá? Então não vai ser chato, não vai querer vender, compre. Converse com ele, entrega alguma coisa que ajude ele de verdade. Segundo ponto para tu fazer isso, uma ideia é contar uma história. As pessoas adoram história, tenho certeza que tu gosta de história, né? Gosta de ouvir histórias. As pessoas no passado aprendiam a partir de histórias. A mitologia são histórias que passaram lições de geração para geração. Então é humano, a gente gosta de histórias. E por último, tu chama para ação. E aí que ação é essa? Para se engajar mais com o teu conteúdo, para fazer com que essa pessoa, essa persona seja alimentada com mais informação, com mais conteúdo, que no final das contas ela vai te entender aos poucos como uma autoridade. Tá? E esse é o papel hoje do marketing de conteúdo. Tá bom? Então eu agradeço muito por ter assistido até aqui, tá? E não perde a próxima transmissão ao vivo.
Muito obrigado por me acompanhar, muito obrigado por curtir lá a página da Pipar e continuar participando, assinando, se puder assinar também, te convido a assinar a newsletter lá no site, bem lá no rodapé, tem 2 campos, o de nome e e-mail, e aí é só preencher ali e clicar em assinar. Muito obrigado pelas curtidas, pelos comentários. Fico muito feliz, espero que isso possa ajudar no teu dia a dia. Lembre-se de mandar um e-mail que converse com as pessoas, tá? Essa é a dica de hoje. E vamos em frente e até a próxima Conexão Pipar 003 na próxima quarta-feira, tá bom? Até mais e bom dia, bom resto de semana. E agora eu concluo aqui. Falou!